Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre longevidade, principalmente para as pessoas acima de 60 anos. E para isso eu conto com a presença da Michele Queiroz Coelho, diretora executiva e fundadora da Rede Longevidade. Michele, seja bem-vinda. Muito obrigada, para mim é um prazer e uma honra receber o convite de participar dessa iniciativa tão importante, tão impactante, e fico aqui à disposição para essa troca com vocês. Michele, eu gosto de iniciar as conversas do podcast do Inova Social conhecendo um pouquinho mais dos convidados que passam por aqui, né? E dito isso, eu quero saber quem que é a Michele. Qual que foi sua trajetória que te trouxe até aqui? Enfim, antes de entrar dentro desse chapéu que é a fundadora da Rede Longevidade, né? O que trouxe a Michele até aqui? Meus avós. Meu avô paterno e minha avó materna foram avós que me deram uma relação muito diferente da maioria que a maioria das pessoas tem em relação ao envelhecimento. Eu fui uma neta muito próxima, era a neta mais querida dos dois, mas eu também fazia por onde. Estava sempre junto, adorava ouvir as histórias, adorava sair para passear junto e vi o processo de envelhecimento dos dois, cada um bastante distinto. Ela uma mulher dona de casa a vida inteira, ele um homem, motorista de bonde, aposentado, vivendo num sítio, ela na cidade. Então foram histórias muito diferentes, mas que me deram uma visão do envelhecimento muito especial. E o Dr. Alexandre Kalash, que é um médico de referência nessa área, ele fala que as pessoas que ele, através de pesquisa, estudou, né, que se envolvem mais com longevidade, às vezes escolhem até fazer geriatria, etc., tiveram uma relação especial com seus avós. Então, eu acho que eu estou nesse grupo de pessoas que construíram ao longo da sua vida relações especiais e resolveram, de certa forma, dedicar a vida a essa forma, porque eu me considero uma ativista dessa causa. Então, teve um impacto muito importante na minha vida. E Michele, você tem uma formação muito específica na área, né? Então acho que é legal a gente falar um pouquinho. A minha formação de base é administração, tanto a graduação quanto a pós-graduação em gestão de marketing, depois o mestrado acadêmico na FMG na área de administração, mas já aplicando a gestão em projetos sociais, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Mas eu migrei, vamos dizer, eu fiz uma transição de carreira há 10 anos atrás, quando eu, além de professora e consultora na área de responsabilidade social, ESG, sustentabilidade, eu também fundei a Rede Longevidade. Para fundar a Rede Longevidade, eu também busquei formações específicas nessa área. Então, eu fiz uma especialização em gerontologia e saúde mental. E estou sempre continuando a fazer cursos. A rede promove cursos que eu, obviamente, estou ali, então participo de todos, mas eu também seminários, formações, workshops. Eu acho que é um caminho de aprendizado para a vida, é o que a gente defende. Então, vamos dizer que a minha formação ela foi se complementando à medida que a minha transição para o campo da longevidade foi acontecendo também. E aí eu exerço um pouco esse ativismo através de 3, vamos dizer assim, funções principais. Primeiro, na Rede Longevidade, que você já me apresentou. Segundo, coordenando o FDC Longevidade, que é uma plataforma de geração de conhecimento nessa área, pensando no campo mais dos executivos das empresas. E também como conselheira do ILC, que é o International Longevity Center, aqui no Brasil. Então, é um pouco do que eu faço com a transformação desse propósito de vida em ações, iniciativas e locais que eu acabei ocupando. E além de tudo isso, você também é mãe da Malu, né? Então você está olhando as gerações anteriores e as futuras. É o que você perguntou da formação, mas o papel mais importante da minha vida é ser mãe da Malu. Ela vai fazer 9 anos agora, no início de março, dia 13. E ela também me deu,
de presente, porque a rede de longevidade surgiu com a Malu, com a gravidez. A inspiração da rede de longevidade, eu estava grávida dela, e me veio toda a inspiração do que poderia ser essa organização que já vai fazer 10 anos de vida. E a construção da longevidade no curso de vida já me deixa aqui fazer um convite para quem nos ouve, entender que se você não tem 60 anos, como eu não tenho 44, você já está construindo a sua longevidade. A partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo. Então é importante dizer que esse é um tema de todos nós, é uma causa de todos nós, né? E Maluzinha no meu útero já me inspirou muito e continua inspirando, viaja o Brasil comigo inteiro, toda vez que eu tenho evento, palestra, ela está junto, entra no palco, me apresenta, e as pessoas olham assim, como que um evento falando sobre envelhecimento começa com uma criança, e a gente já traz essa questão da revolução da longevidade, então é muito bom ter ela como parceira de vida, minha filha. Legal. Agora falando sobre a rede, né? Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é a rede, como que ela nasceu. Você já contou um pouquinho da inspiração, mas né, qual que foi o processo para isso? Contar um pouquinho sobre o que é a rede de longevidade. Bom, a rede é uma organização sem fins lucrativos que promove a educação em longevidade para o que a gente chama 60 mais de hoje e do futuro, que tem um pouco a ver com o que eu acabei de explicar da relação com a Malu. No início, quando nós começamos há 10 anos atrás, a vontade, o desejo veio a partir dos meus avós que já faleceram, mas foi intensificado quando eu comecei a frequentar toda semana uma comunidade considerada de alta vulnerabilidade aqui em Belo Horizonte, que é a divisa do Itaparil com a Alto Veracruz, e ali, com um grupo de senhoras, todas as semanas, todas acima de 60 anos, eu comecei a me inspirar sobre o envelhecer num cenário onde falta tudo. Falta educação, falta saúde, falta moradia digna, falta alimentação correta, falta um monte de coisa, mas sobra ser humano. Sobra potência de desafiar as impossibilidades todos os dias e continuar envelhecendo, como a Dona Maria das Pedras, que já tem 95 anos e está com a gente. O projeto desde que ele começou. Então, a gente, através de uma educadora nossa, que é a Helena, a gente começou alfabetizando as pessoas, porque 80% do grupo chegou para a gente analfabeto, e aí a gente começou a entender que existia ali um monte de oportunidade da gente trabalhar a criação de grupos para trazer não só os temas ligados à base da inclusão, que era a alfabetização, que foi onde começou o projeto, mas temas sobre saúde, sobre socialização, sobre inovação, e assim fomos desenvolvendo várias oficinas, vários workshops, viagens para ir falar de lazer, integração social, enfim, foi um laboratório que continua até hoje, todas as semanas, amanhã à tarde tem oficina, chama Grupo Inspira, que foi o nascedouro aí da rede. Rapidamente a gente percebeu que os profissionais que atuavam com a população idosa no centro de saúde, no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, eram os próprios profissionais das escolas, na educação de jovens e adultos, eles eram públicos importantes para a gente. Então, veio uma chama ali de levar essa educação para os profissionais que atendem a população idosa. Então, eles também são ou 60 mais, ou na maioria 60 menos, só que eles vêm e nos buscam para trabalhar melhor com o público que eles atendem. Então, a gente acabou tendo aí esse viés da educação também para quem vai levar isso à frente, para quem vai multiplicar isso, criando um programa de lideranças. Então, esse foi a base do nascimento da rede de longevidade. Michele, você falou muito sobre esses profissionais que são 60 a menos, mas falando um pouquinho do público dos 60 a mais, segundo o último censo, o número de idosos no Brasil cresceu 57% nos últimos 12 anos. Isso é uma coisa muito relevante. O Brasil está se tornando um país mais velho. Então, vamos lá. Além de ser relevante, se a gente comparar com o cenário mundial, Brasil
tem um dado da Organização Mundial de Saúde que mostra quanto tempo o percentual de idosos mudou de 10% para 20% nos países. E aí, esse dado mostra que a França, por exemplo, demorou 128 anos para mudar o percentual de idosos de 10% para 20%. E o Brasil vai fazer essa mesma mudança em 25 anos. Então, a velocidade do crescimento da população idosa aqui é muito maior do que em diversos outros países desenvolvidos que tiveram tempo para se preparar para lidar com os desafios e as oportunidades desse envelhecer. Então, aqui a gente já tem números muito expressivos, mas, infelizmente, a gente não consegue ter uma resposta aos desafios que eles nos impõem na mesma velocidade, o que justifica o nome rede dentro do nosso trabalho. A gente acredita que só unindo o poder público, a iniciativa, né, privada, né, as empresas e o terceiro setor, com indivíduos, voluntários, coletivos, enfim, a parte formal e informal dessa sociedade civil, é que a gente vai conseguir fazer uma transformação na educação em longevidade, que é a base do nosso trabalho. Então, os números são impressionantes, ficarão ainda mais com os anos, mas eles requerem da gente agilidade de resposta, porque em todos os setores, não só na saúde, não só na educação, não só na cultura, mas nos transportes, na moradia, nas questões de acessibilidade, em qualquer setor de bens de consumo, etc., surgem mudanças em função do envelhecimento da população. Isso não é um problema, porque o que está por trás da revolução da longevidade é o aumento da expectativa de vida. Né? Quando a minha avó, lá em 1919, nasceu, a expectativa de vida média era de 35 anos. Quando a minha filha nasceu, já era de 75. Então, entre as nossas gerações, nós estamos falando de 40 anos a mais de expectativa de vida. Isso é muito significativo, né? Então, eu acho que todos esses dados, eles servem para que a gente tome consciência da importância de agir em favor de uma causa que é de todos. E, Michele, mesmo com todo esse cenário, essa velocidade, a gente ainda, eu pelo menos eu sinto que existe um etarismo latente entre os brasileiros, né? A rede, ela tem iniciativas focadas nesse combate ao etarismo, principalmente no mercado de trabalho. Como que são essas ações? Então, também existem pesquisas interessantes que falam sobre o etarismo no mundo, e metade das pessoas entrevistadas no mundo já praticaram atitudes etaristas. Então, nós temos aí um fenômeno mundial e que, óbvio, aqui no Brasil tem as suas particularidades, né? Então, a gente aborda isso tanto no campo dos direitos, porque o preconceito é uma violação de direitos, e a gente tem, né, um trabalho muito importante de falar sobre isso, e aonde se manifesta o etarismo. E ele se manifesta muitas vezes no mercado de trabalho. Então, a gente escuta inúmeros casos, as denúncias também vêm aumentando, né, de forma significativa, de pessoas que são discriminadas e não conseguem acesso ao mercado em função da sua idade. Às vezes, o que aparece não é nem a ponta do iceberg, porque muitas vezes as pessoas não denunciam, não conseguem dados concretos para comprovar processos seletivos que já são excludentes, porque nem marcam uma entrevista se veem lá que a pessoa é, às vezes, 50 mais, não vou dizer nem 60 mais. Então, a gente tem aí uma premissa de que a contratação é geralmente para o público mais jovem, para a força de trabalho mais jovem, e que as pessoas acima de 50, 60 anos não estão atualizadas, não dão conta do rojão, não sabem mexer com a tecnologia, não sabem, acham que não precisam aprender. Então, a gente tem aí uma série de preconceitos que cercam, né, esse fenômeno do trabalho. Mas é tão importante a gente alertar as pessoas sobre isso, porque se nós vamos ter mais idosos do que jovens, né, no Brasil, se nós vamos caminhar para essa transição, é uma condição de sobrevivência. A gente vai viver mais, a gente vai ter mais pessoas idosas, com a queda da taxa de natalidade, menos pessoas nascendo, então, obviamente, o público jovem encolhendo. E aí, se a gente não conseguir entender que o mercado de trabalho vai ter que refletir essa transição demográfica,
a conta não fecha, né? A gente tem hoje um termo que a gente fala os nem, que são as pessoas que nem estão aposentadas e que nem conseguem inserção no mercado de trabalho e acabam se vendo ali sem renda nenhuma para sobreviver. Então, é, de fato, né, algo que nos levou a fazer uma campanha. A gente lançou ano passado uma campanha específica, chamada Trabalho Não Tem Idade. Nessa pesquisa, a gente focou um pouco sobre os cargos nas empresas. Em média, apenas 1% dos cargos nas empresas são ocupados por profissionais acima de 65 anos. E, junto com a Léo Burnet, que foi a agência que trabalhou com a gente, nós fizemos uma campanha que trazia fotos de executivos envelhecidos, né, as pessoas com a sua face transformada, e um texto que chamava a reflexão: olha, se eu tivesse essa idade, talvez eu não estaria nesse cargo que eu ocupo. E fizemos também um abaixo-assinado para mobilizar a mudança da legislação, porque existe hoje o processo, aliás, alguns processos na legislação brasileira para combate ao etarismo, para valorização da contratação do público 60+, que não tem andado. Então, esse exercício de mobilização social também nos acompanha. No ano anterior, não sei se você chegou a ver uma campanha mundial, que foi Velhice Não Tem Idade, porque a OMS queria classificar a velhice como doença, como um código CID de doença, então o mundo inteiro se articulou, nós também nos articulamos, foram milhares de assinaturas no abaixo-assinado, participamos, né, da entrega no Congresso desse documento. Então, o trabalho de incidência em políticas públicas, de conscientização das empresas e também dos próprios indivíduos, porque os indivíduos também, o público 60+, precisa estar ciente do que lhe cabe, de quais são as competências desse mercado de trabalho que ele hoje precisa acessar, que ele precisa buscar. Então, nesse sentido, a gente vem sempre trazendo workshops, formações, conteúdos, textos, enfim, diversos formatos, inclusive podcasts, sobre a temática do trabalho. Você falou em transformar a velhice em um CID, né? Isso é de um absurdo tão grande que parece que a gente não aprendeu com nada, né? Exatamente. Graças a Deus que isso não passou, né? Que a gente não chegou a ver isso como um CID, porque seria um desastre, né? Para o ponto de vista da própria saúde, quanto do reflexo do preconceito que está por trás dessa decisão. Mas mostra um pouco do que a gente entende nesse senso comum da sociedade sobre velhice como sinônimo de doença. Velhice como sinônimo de fragilidade. Se você hoje olhar, tem uma forma de olhar interessante quando a gente pensa nos ciclos de vida, você foi criança até seus 10 anos, você foi jovem até adolescente até seus 17, 18 anos, aí você começou a sua juventude, sua vida adulta vai até os 60, e depois você pode viver até os 100. Então, pensa, se dos 20 aos 60, 40 anos de diferença, você viveu a sua vida adulta inteira, você pode ter outra vida adulta inteira na velhice. Então, não é mais aquele raciocínio de nasci, cresci, trabalhei, morri. Porque antes as pessoas, na hora que chegavam no final do ciclo da aposentadoria, a vida acabava, ela morria, a expectativa de vida era baixa. Mas hoje a gente está falando disso se tornar cada vez mais extenso, e isso muda tudo. É por isso que não só o trabalho, mas todas as áreas da sociedade precisam estar atentas às transformações, a revolução da longevidade que está posta, né, que não é à toa que é considerada uma das 5 megatendências pela ONU no mundo. Então, a gente tem realmente um desafio de levar essa educação, essa conscientização para a maior parte das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar o entretenimento também como uma ferramenta para educação. E a gente tem um filme de 2015, que é aquele Um Senhor Estagiário, que é com o Robert De Niro e com a Anne Hathaway, que ele exemplifica muito disso que você está falando, né? Muito. Então, tipo, ele traz assim uma lição para a gente entender que existe, né, uma vida adulta
depois dos 60. Mas também a gente tem, né, você falou muito de contratação no mercado de trabalho, mas pela primeira vez a gente tem 4 gerações trabalhando, né, simultaneamente no mercado de trabalho. Isso a gente nunca teve na história. Isso impacta muito, não para muito além da contratação, mas a geração baby boomers, que são, né, os acima de 60. Como que vocês veem isso, essa relação com as novas gerações? Porque eu acredito que vai muito além do... esse aqui ele não sabe, um senhor estagiário aqui, ele não sabe mexer no celular, mexer no digital. Vai muito além disso, né? Então, a gente em todos os nossos programas educativos, em todos os nossos conteúdos, a gente tem um tema de relações intergeracionais. Primeiro porque não existe sociedade sem intergeracionalidade. Se você olhar para a sua família, se você olhar para o seu ambiente de trabalho, você pode não ter até a convivência com um público 60 mais especialmente, mas você convive com pessoas de diferentes idades. Com crianças, às vezes com adolescentes, com jovens, adultos, pessoas mais maduras. Então, isso faz parte desse fenômeno e vai continuar fazendo cada vez mais, né? Hoje a gente tem alguns lugares que a gente tem 5 gerações convivendo, né, no ambiente familiar ou organizacional. Então, dado que isso é um fato, não é algo que a gente vai escolher viver ou não, a gente precisa deixar de ter aquele olhar do que uma geração é melhor do que a outra, do que uma geração tem e a outra não tem, e pensar no ganho e na potência das conexões intergeracionais que gerem valor. Então, enquanto a realidade da inclusão digital também torna difícil para uma pessoa acima de 60, 70 anos algumas determinadas funções, ela tem a oportunidade de aprender com uma pessoa mais jovem sobre como ela pode agregar essa competência à sua vida, e ela pode ensinar para essa pessoa jovem muito da sua experiência que essa pessoa ainda não viveu, pela própria característica da sua juventude. Então, a gente fala muito sobre a oportunidade de troca. As nossas salas de aula, geralmente, elas têm um pouco 60 mais, são a maioria, mas tem sempre os 60 menos juntos, e o quanto eles percebem o valor dessa troca. Então, para a gente, a abordagem é sempre no sentido de mostrar a potência das conexões como forma de aprendizado bilateral, né, para quem está ali, né, vivendo aquela interface geracional. E para as empresas, nos estudos da FDC Longevidade, a gente mostrou, inclusive, a chance de você ter mais inovação, a chance de você ter processos como mentoria reversa, que são esses que estimulam essa troca, né, de uma outra forma, gerando também mais produtividade. E quando você tem uma ruptura com o público 60 mais, igual algumas empresas fazem, sem processo de preparação para a transição de ciclo de vida, sem processo ou preparação para a aposentadoria, como o mercado ainda chama, né? A gente gosta de falar transição de ciclo de vida porque a gente acha que é muito mais do que só a aposentadoria, né? Existe uma fuga de cérebros, que fora do Brasil se chamam de brain drain, ou seja, aquelas pessoas que às vezes construíram aquela empresa, que guardam a história daquela empresa, que foram responsáveis por construir um legado que ela deixa, elas saem. E aí, essa substituição por pessoas cada vez mais novas faz com que muitas vezes existam perdas importantes, irrecuperáveis, quando isso não é tratado da forma como precisa ser, né? Então, a gente precisa, tanto no ambiente pessoal, né, quando a gente vai numa festa, a gente observa na festa de família e fica ali os jovens, os adolescentes no canto deles, aí os tiozinhos no outro canto, os avós, às vezes, no outro canto. A gente vai fazendo isso na nossa própria família, criando essa segmentação na própria família. E isso me lembra muito o que eu vivi quando eu falei a primeira pergunta que você me fez, né, de onde vem isso em mim, os meus avós. Porque enquanto estava todo mundo lá no churrasco, na brincadeira, não sei o que, eu estava sentada na mesa, me deliciando com as histórias de vidas, com as coisas maravilhosas que eu aprendia com eles, né? Então, eu vivi muito desse aprendizado que eles me trouxeram. Então, posso falar em primeiro lugar e continuo vivendo, porque como eu trabalho há quase 10 anos, com a maior parte das pessoas 60 mais, eu aprendo, assim,
coisas que eu demoraria décadas para aprender. A minha curva de aprendizado é mais rápida porque eu estou atento o tempo inteiro ao que essas pessoas estão trazendo para mim de valor compartilhado. Então, precisamos olhar para isso de outra forma. Michele, pegando um pouquinho esse estilo de vida que você contou, da sua forma, né? Essa relação com seus avós e tudo mais. Se a gente pegar como exemplo os povos originários, normalmente o mais velho, ele era a maior sabedoria ali da aldeia, da comunidade. Você sabe dizer aonde foi que a gente perdeu isso? Olha, se a gente olhar no mundo hoje, a gente ainda tem algumas sociedades que envelheceram mais rápido, que ainda consideram, né, a velhice uma referência ali de conhecimento, de aprendizagem. Então, a gente tem no mundo alguns lugares onde isso, se a gente vai estudar as Blue Zones, que são as áreas onde as pessoas mais vivem no mundo e tal, você encontra ainda esse traço da valorização da velhice, da sabedoria, da referência, né? Mas a gente tem, ao longo de uma construção de séculos, a perda dessa referência pela mudança natural do país. Então, enquanto você tem um grupo pequeno e aquela pessoa está dentro de uma cultura específica, que é a cultura dos nossos povos originários, que é bem diferente da cultura que a gente vive nos grandes centros urbanos, etc., você vai saindo desses pequenos grupos, você vai criando as estruturas de trabalho em massa, você vai criando métodos racionais de escolher, por exemplo, hoje algumas empresas falam, olha, eu adoraria contratar 60 mais, mas o preço que eu vou pagar uma pessoa madura, eu contrato 3 mais jovens. Então, começam a entrar outras métricas que não necessariamente são reais, porque os resultados não são às vezes, proporcionais a essas métricas, né? Às vezes a empresa perde muito quando ela traz muita gente jovem e não equilibra essa sabedoria, essa maturidade, e aí você escuta reclamação dos dois lados, né? Do público jovem, que às vezes vem e não tem com quem aprender, ele é meio que jogado ali no ambiente de trabalho e se vira nos 30, você tem que sair da faculdade já sabendo o que você tem que fazer, e a reclamação muito maior do público 50 mais, 60 mais, que não tem essa oportunidade de entrar. A única faixa que a gente tem de maior exceção, Vitor, são os CEOs das empresas. Então, se você quiser uma analogia mais direta com os povos originários, se você considerar as empresas como tribos ou os órgãos públicos como tribos, você vê que nos cargos mais altos você continua tendo a senioridade um pouco mais valorizada, mas também até determinado ponto, porque a aposentadoria compulsória ainda existe no Brasil em diversos lugares. Então a pessoa pode estar no alto do seu desenvolvimento intelectual, da sua experiência, ela ser obrigada a se aposentar, porque naquele local a idade para aposentadoria é de 60 anos ou é de 65 anos. Então, não existe resposta simples para problema complexo. A gente construiu essa cultura ageísta, preconceituosa, etc., ao longo de séculos, que é muito da característica do Ocidente aqui nosso, né? Então, a gente recebeu também, obviamente, influências de outras culturas, somos um povo miscigenado, mas, infelizmente, nesse quesito, a gente herdou o lado ruim, ou construímos uma herança ruim com a valorização da maturidade. Falando principalmente com o nosso ouvinte que é 60 menos, o que você diria para eles pensarem agora e pensarem para o futuro? O que a gente com 60 menos precisa começar a aprender, já que você estava falando tanto de educação, da rede trabalhando esse público que tem uma idade menor, o que a gente precisaria pensar agora? Olha, em toda a nossa trajetória, a gente divide os nossos conteúdos educacionais em 4 núcleos, desculpa. A gente tem uma metodologia que chama Vida Inteira, a gente acredita que o ser humano tem que ser visto como um todo, e não uma visão mais, vamos dizer assim, reducionista,
que olha só o parâmetro da sua saúde física, por exemplo. Se você está comendo bem, se você está caminhando, fazendo sua atividade física, etc. Então, a gente sempre teve um olhar mais alargado, mais integral, para trazer os núcleos de conteúdo, e aí pode ser para 60 mais ou para 60 menos, porque você vai ver que os temas aqui, eles são gerais, eles vão ser praticados de forma diferente, de acordo com a idade. Mas primeiro tem o Vida Soul, que é a nossa crença de que o caminho do autoconhecimento, do propósito, do projeto de vida, ele é fundamental para o seu longeviver com qualidade. Então, você passar por essa vida consciente das suas escolhas e consciente da importância de você ser o protagonista do seu processo de envelhecimento ao longo da vida é um fator, né, que guia os conteúdos todos desse núcleo que chama Vida Soul. O segundo núcleo chama Vida Saudável, e aí a gente vai olhar para saúde física, saúde mental, saúde emocional. Vamos ver essa visão de como o estilo de vida e a construção de hábitos são fundamentais para esse longeviver. Depois a gente tem o terceiro núcleo, que é o Vida Social. Tem muitas pessoas que nos procuram e estudos mostrando que são as relações construídas ao longo da vida, familiares, amigos, no ambiente de trabalho, que reforçam esse longeviver. Então, a gente fala muito de relações de cidadania, de lazer, de cultura, de espaços de socialização, né? E por que eu te falei que é para toda idade? Porque às vezes a gente tem um público hoje, falando da minha própria realidade, que a gente às vezes está numa fase de trabalhar, criar filho pequeno e aquela pauleira, e a gente não tem tempo para socializar, para parar, para os finais de semana, pelo menos, você curtir a família, curtir os amigos, ou fazer programas onde você cultive as suas relações. O fenômeno da tecnologia é uma resposta que as próximas gerações vão nos mostrar o quanto o distanciamento social dessas relações, através das redes sociais, por exemplo, WhatsApp, estão construindo como barreiras para esse processo que a gente tanto valoriza, que são as relações sociais. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu sou associada da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, de usar a tecnologia a favor da geronto, né, que é a ciência de envelhecimento, mas é um fator de cuidado, de como a gente utiliza isso. Muitas vezes os adolescentes de hoje não constroem outras lógicas de relação com outros instrumentos de relação em função de já terem nascido como nativos digitais e permanecendo nessa cultura. A gente entende que o envelhecimento se compromete, né? E o último núcleo, que é o Vida Inova, onde o trabalho se encontra, onde as finanças se encontram, onde a própria tecnologia se encontra. Então, o Vida Inova é como que a gente traz uma nova roupagem para temas que precisam ser reinventados, o trabalho precisa ser reinventado, as finanças para a longevidade, a preparação financeira para a longevidade precisa ser feita, e ela não é feita, né? As pessoas não pensam nisso. Então, a gente tem dezenas de temas nesses 4 núcleos, que a gente mostra para as pessoas quais são os caminhos, então, de se educar nessa trajetória de ciclo de vida. Não sei se eu falei muito rápido, mas é só para dar uma ideia do quão vasto é o panorama de conteúdos que a gente deve abordar quando a gente espera esse longeviver com mais qualidade. Acho que ficou perfeito. Acho que deu para entender os 5 pontos, os 4, na verdade, dentro do vida inteira, né? Mas eu acho que são pilares que são para ser trabalhados. Foi o que você falou, menos 60 e mais 60, né? Então, a gente tem alguns pontos ali que realmente a gente precisa parar a bola um pouco e pensar no futuro. E tem muitos que o futuro já é a realidade, né? Os mais 60 é a vida deles, né? E aí, só para complementar, quando você falou do menos 60 do mais 60, a gente tem uma preocupação muito ativa com a visão da diversidade. Porque quando a gente fala mais 60 e menos 60, as pessoas podem achar que a gente está colocando todo mundo no mesmo grupo, e todo mundo é igual, e todo mundo vai envelhecer da mesma forma, e não é isso, né? Uma pessoa de 60, de 70, de 80, de 90, que é classe A, classe D, o que vive no CEP tal, ou no CEP tal, ou que é
negra, ou que é branca, ou que é LGBTQIA+, ou não. Todas as variáveis da diversidade impactam o envelhecimento. Então, nós fizemos e-book sobre isso, fizemos eventos, fizemos um vídeo manifesto sobre isso, que é o olhar da multiplicidade que a gente precisa ter quando a diversidade se encontra com a longevidade, que a gente chama de interseccionalidade desses fatores, né? Então, é muito importante a gente reconhecer isso. Existem múltiplas velhices, existem... todas as pessoas às vezes me chamam para fazer palestra na Semana da Diversidade, para falar sobre diversidade etária. E eu vou, com o maior prazer, aceito e tal, mas aí nas primeiras reuniões de briefing eu falo assim, gente, a gente pode falar de diversidade etária, mas a gente tem que lembrar que todos os outros eventos que vocês vão fazer, quando vocês forem falar do Dia da Consciência Negra, Dia da Pessoa com Deficiência, a idade é um fator importante. Então, vamos começar a enxergar que diversidade tem idade no meio da palavra, e não é à toa, porque a idade, de fato, influencia todos esses aspectos que faz com que cada um de nós sejamos muito diversos. Então, a pessoa, não é porque ela fez 60 anos que ela virou alguma coisa. Essa individualidade dela construída ao longo da vida vai trazer os desafios e oportunidades do envelhecimento que ela vai construir, né? E, obviamente, tem pessoas que não têm tantas escolhas. Então, se você for pensar, o Rock in Rio fez uma iniciativa muito legal, que chama Rock in Rio Manorama, e eu tive a oportunidade de conduzir um painel, que são ações que são voltadas à consciência da população sobre determinados temas. E nesse painel a gente tinha ao meu lado uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que tem grupos específicos com expectativa de vida média de 35 anos, e uma mulher negra cadeirante que também tem grupos específicos de mulheres negras e PCDs com expectativa de vida média de 40 anos. Então, quando a gente está falando que nós estamos caminhando para 80, quando eu somo os marcadores da diversidade, eu tenho duplo ou triplo preconceito e essa expectativa cai pela metade. Então, como é que é uma causa de todos se nem todos têm direito a isso? Então, é muito importante a gente entender, principalmente num país como o nosso, com a desigualdade social que a gente tem, com todos os dilemas que a gente tem, que a longevidade não foge dessa regra. Ela também precisa ser analisada junto com a diversidade em todos os seus sentidos. Michele, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes, principalmente para aqueles que são menos de 60, mas que um dia vão chegar lá. E, claro, esse espaço é teu, eu queria que você desse uma mensagem aí, um convite para conhecer a rede, mas também deixasse um pensamento aí para eles poderem um pouquinho ter uma reflexão sobre esse tema, que daria muito mais do que 1 hora aqui de conversa, mas a gente tem que limitar o tempo, infelizmente. Mas quem sabe, né? A Michele não volta aqui para falar sobre alguns temas. Claro, sempre que você quiser, Vitor. Mas vou tentar fazer aqui de forma bem curta a minha reflexão final. Primeiro, como você disse, o convite para que todo mundo acesse aí. Nosso nome é bem fácil, Rede Longevidade nas redes sociais todas, né? @Rede Longevidade, o site é redelongevidade.org.br, canal no YouTube, Rede Longevidade, então tá bem fácil das pessoas localizarem. Mas a mensagem que eu queria deixar, quando vocês acessarem, que nós vamos esperar vocês das nossas atividades, vocês vão ver que o símbolo da rede é o símbolo do infinito. E a gente escolheu o símbolo do infinito porque a gente acredita que a nossa vida aqui nesse plano, ela é finita. Mas ela se torna infinita pelo legado que a gente deixa. E todos nós temos uma responsabilidade, esse é o chamado que a gente faz para vocês, de construir uma geração que trouxe a educação e longevidade como causa no país. A gente não estudou sobre isso, né? Essa geração atual, a gente não estudou sobre isso nas escolas, nas universidades, nos treinamentos das empresas, mas nós podemos trazer essa cultura educacional para que as próximas gerações, já cada vez mais jovens, possam ter acesso a isso, possam se preparar
quanto antes, melhor, né? Para esse envelhecer com mais qualidade. Então, é um convite para fazer parte dessa geração que transforma essa causa numa causa de todos. Muito obrigado, Michele. Acho que a conversa foi super legal. Acho que tem temas aqui que precisam ser mais explorados, mais conversados, discutidos. A gente tem um trabalho muito grande também no setor público a ser trabalhado. Você deu alguns exemplos aqui também, não só no setor privado, né? Eu acho que a gente, claro, quando a gente fala de trabalho, a gente tem um desafio enorme, mas eu acho que como sociedade a gente tem um trabalho gigantesco, né? Eu queria lembrar para o ouvinte que todos os links comentados nessa conversa estão na descrição do episódio. E agradecer mais uma vez então a você, Michele. Eu que agradeço, Vitor, foi um prazer. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!